pessoas criativas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Chegamos à nossa quarta e última aula do nosso projeto de Páscoa. Se você não acompanhou as aulas anteriores, eu vou deixar os links aqui na descrição para você. Na aula de hoje, vamos aprender a confecção de um lindo jogo, ó, pedagógico barra educativo. É lindo, lindo, lindo. A dinâmica dele também é super bacana. Eu espero que vocês gostem, que seja muito sucesso aí para a criançada nessa parte. Lembrando que todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo também. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é a forma que você tem de nos apoiar e também é o que vai permitir que daqui a algum tempo a gente consiga trazer mais projetos gratuitos para vocês, além dos nossos cursos. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, vambora! Vamos começar então a confecção pelo peixinho. Vocês vão ter lá o molde, ó, aqui eu furei as partes que eu quero marcar. Vou encaixar ali no peixinho e fazer a marcação com a caneta fantasminha, como já fizemos anteriormente. Para o bordadinho, estou utilizando a linha de costura comum dupla na agulha. Para o bordado do olhinho e da boquinha, eu vou utilizar aqui o pontinho atrás. É um pontinho que a gente já viu aí nas aulas anteriores, e lembrando que todos os pontinhos que eu ensino nas aulas eu já ensinei aqui no canal. Então, para acelerar o processo, o restante dos detalhes do peixinho, ao invés de fazer aqui bordado, eu vou fazer com a tinta de tecido, tá bom? Então, é a mesma técnica que nós já usamos aí na aula 1, parte 1, lá da base decorativa. Para isso, eu estou usando aqui o meu pincelzinho chanfrado e é aquela técnica, eu molho a pontinha de cima do pincel, tiro o excesso da parte ali de trás e depois venho passando ali no local desejado, fazendo um sombreado, tá bom? Então, aqui eu já vou apagar a caneta fantasminha para não esquecer. E vamos fazer os detalhes aqui das outras partes, tá bom? No rabinho aqui é a mesma coisa. E reparem que eu estou fazendo o desenho com a pintura à mão livre, porque eu já estou bem acostumada a usar esse pincel. Mas vocês podem fazer a marcação antes com a caneta fantasminha, tá bom? Para facilitar aí o processo de vocês. Eu deixei essas marcações que eu fiz lá no material para vocês, caso vocês queiram seguir a mesma marcação. Mas vejam que o processo é bem simples. Vou repetir aqui o mesmo processo na parte da nadadeira do nosso peixinho. É um risquinho simples, ó. Mas eu vou deixar todo o processo de pintura aqui para que vocês vejam, tá? Para quem aí não está acostumado. E essa parte, gente, de pintura, né, sombreado, utilização do pincel, como eu já expliquei para vocês aí na aula anterior, é treino, tá certo? Então, você vai treinando aí, que com certeza vai sair e agiliza bastante o processo aqui de confecção. Então, vou fazer a última pintura que tá faltando aqui na parte de cima, que é a parte do topo da cabeça do nosso peixinho. Agora, vamos para a montagem. Vamos começar colando aqui a nadadeira. Esse processo de primeira colagem aqui eu já vou fazer com a cola quente, que é para adiantar o meu processo. Vamos colar aqui a parte de trás do rabinho também, mas se você quiser usar a cola de silicone fria, pode usar, ela só demora um pouquinho mais para secar, tá certo? Aqui na parte de cima, ó, do detalhe da cabeça, eu primeiro vou juntar essas duas partes, deixando aí uma um pouquinho mais para frente, outra um pouquinho mais para trás, e depois eu faço a aplicação aí na parte de trás do nosso peixinho, encaixando ali na parte de cima. E agora, para fazer o corpinho, a dublagem, eu vou utilizar a cola de silicone fria. É só aplicar em toda a extensão aí do recorte, principalmente nas bordas, mas cuidado para não vazar a cola e aplicar na parte da frente do peixinho. E depois que a cola seca, eu gosto de aplicar a chama do isqueiro assim em volta da peça para dar o acabamento. Agora aqui vamos só finalizar fazendo a bochechinha, estou utilizando aqui também a tinta de tecido, o cabinho do pincel para fazer a bolinha maior e o agulhão para fazer a bolinha menor, que é o pontinho de luz. E ficou assim. Cada peça lá, ela vai ter esse molde aqui sem nada, que eu chamo lá de sombra, que é o contorno do personagem. E eu sugiro que quando vocês forem fazer, separem todos em saquinho assim, ó, para ficar mais fácil o processo aí de vocês e não fazer muita bagunça. Vamos seguir aqui agora, então, montando a cruz, né? Apliquei a cola ali, ó. Repare que eu apliquei só na parte de cima,
porque é uma peça um pouquinho mais delicada, então eu vou fazer a colagem em duas partes. Então, colei bem, repito o processo na parte de baixo. Sigo aplicando a chama do isqueiro em volta para selar e vamos fazer a parte aqui da escritura. Aqui eu vou fazer essa inscrição à mão livre mesmo e vou deixar a minha mesma letra lá no molde para vocês, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem transcrever aqui usando papel seda, escolhendo qualquer fonte de letra aí que vocês queiram, desde que o tamanho da letra caiba dentro da faixinha, tá? Mais à frente a gente vai ver mais esse detalhe aí do papel seda, eu mostro para vocês como eu faço. Então, escrevi aqui, vejam que é uma inscrição bem simples, então vocês podem fazer dessa forma. E aqui eu vou fazer o bordado das letrinhas, também fazendo bordadinho com ponto atrás. E aqui eu estou utilizando a linha de costura comum dupla na agulha, tá bom? Então, vejam que é um processo de bordado bem simples, eu vou deixar, mostrar a letra E aí para vocês inteirinha, para vocês verem qual é a dinâmica, mas é o pontinho atrás. Todos esses pontos, lembrando, eu já ensinei aqui no canal para vocês, tem uma playlist dedicada somente a pontinhos de costura e eu sempre deixo essa playlist aqui na descrição do vídeo para vocês. E depois de finalizar o bordado, eu faço pontinho de arremate ali na parte de trás. Na verdade, eu gosto sempre de dar 2 pontinhos para ficar mais seguro. Corto a linha e agora vamos encaixar essa faixinha aqui na cruz, ó. A gente vai fazer dessa forma, acha a primeira posição e vamos trabalhar aqui com a cola quente. Aqui eu indico a cola quente mesmo, tá? Por conta da secagem mais rápida e você consegue modelar melhor. Então, vou fazer a parte de cima dessa forma que eu tô mostrando aí pra vocês. Nessa parte aqui, vão aplicando um pouquinho a cola e posicionando, tá? Pra não correr o risco aí de manchar a peça. Finalizo a colagem ali da parte de cima, agora vamos para a parte de trás. Reparem, ó, que estrategicamente eu dobrei essa parte de baixo ali sobre uma pontinha da letra que ficou visível ali na parte de trás, porque daí você consegue fazer o acabamento e não fica nada aparente. Faço essa dobrinha ali na parte de trás, ó, para que a faixinha ela tenha esse movimento e já venho com a cola fixando ali no lugar, tá bom? Para que ela não perca aí a modelagem que eu fiz. Se a cola vazar, empurra ali um pouquinho com a tesoura e prontinho, ó, nossa cruz está pronta. Ela também vai ter o seu contorno. E vamos agora para a próxima peça, que é o nosso girassol. Então, aqui eu vou juntar as duas partes aí da flor, lembrando de intercalar as pétalas, e o miolinho aqui eu vou juntar também as duas partes, ó, uma sobre a outra. Se sobrar algum excesso aqui, você refila para ficar tudo bem certinho, passa a chama do isqueiro em volta das peças e vamos unir aqui agora o miolinho na flor, tá? Esse girassol, ele é bem parecido com o que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Então, eu faço aqui a parte do detalhe do miolo com a tinta de tecido preta, tinta de tecido marrom e preencho ali esse meio da flor. Vamos agora, então, para o pão e para o vinho. Aqui no pãozinho eu fiz a marcação com a caneta à mão livre e vou usar aqui a linha de costura comum com 4 perninhas de linha na agulha e fazer o pontinho atrás. E depois só vou colar ali um molde sobre o outro. E aqui vou dar o sombreado do pãozinho, igual a gente já fez aí anteriormente. Então, eu vou fazer as bordinhas, só que aqui agora utilizando a tinta marrom. Vou fazer toda a borda e depois também vou fazer um sombreado pegando em cima desse risquinho que a gente fez ali no meio. É só para dar um detalhezinho mesmo e dar um efeito mais bonito nessa peça. Para o cálice, vamos começar juntando aí as duas partes de trás com a cola de silicone fria, fazendo a dublagem, ó, vai ficar dessa forma. Em seguida, vamos colar a parte de cima, que é o vinho. Reparem que na colagem eu deixo sobrando uma bordinha, ó, tá vendo? Na parte de cima. E vamos seguir colando a parte da frente, encaixando tudo ali bem alinhadinho, tá, gente? Para ficar bem certinho. E passo a chama do isqueiro em volta para poder alinhar aí e deixar essa peça bem bonita. Para fazer o detalhe dourado, eu vou utilizar aqui o relevo 3D. Esse é um material que eu gosto muito, quem acompanha aí as minhas aulas vê que eu uso sempre ele para fazer detalhes, pois depois que ele seca o efeito fica muito bonito. Então, eu apliquei ali na parte de cima, na parte de baixo eu fiz uma linha dupla, tá? Para ficar grossinho.
e faço um detalhezinho ali também no meio. Olha como fica bem bonita essa peça. Vamos seguir então agora com a montagem da nossa ovelhinha. Eu comecei aqui fazendo a marcação do rostinho dela, furando o molde, depois marcando com a caneta fantasminha. E aqui, ó, vamos começar fazendo a colagem do rostinho na cabeça. Aplico a cola de silicone só em volta do molde, tá? Não aplica no meio. E posiciono ali na cabeça da ovelhinha. Espera a cola secar um pouquinho, vamos fazer o bordado. Aqui eu estou utilizando também a linha de costura comum dupla na agulha e vamos usar aqui também o pontinho atrás. Aqui o único trabalho que você vai ter é que é uma peça bem pequenininha, então os pontos vão ter que ser bem pequenininhos. Mas de resto o processo de bordado aí é o pontinho atrás normal, tá? Vou fazer aqui o bordado de todas as partes. Vou fazer a colagem dessa cabeça na parte de trás, vou colar também a franjinha, que é o mesmo processo, e antes de juntar aqui as duas partes do corpinho, eu vou colar as patinhas, tá bom? Então, a gente vai posicionar dessa forma aqui, ó, na parte de trás aí da peça, na parte de dentro, na verdade, né, que vai ficar escondidinho. Então, aplico um pouquinho de cola ali na beirinha, colo os dois lados e vamos depois fazer a dublagem aí, juntando as duas partes do corpinho. Feito isso, vamos juntar aqui então a cabeça da nossa ovelhinha no corpinho. Vamos colar também a orelhinha, que é um recorte simples aí no feltro, tá bom? Colo os dois lados e vamos colar o cabelinho aqui da nossa ovelhinha. Olha só que peça bem rápida de fazer, né? Fica bem bacana. Aqui, ó, um cuidado que vocês têm que ter, como é uma peça branquinha, na hora de riscar, vocês têm que cortar bem, tirar bem a tinta de caneta, porque a cola de silicone fria, ela mancha, tá? Ou então vocês risquem com a caneta fantasminha e apaguem com o calor do ferro depois. Aqui, por ser uma peça bem pequenininha, eu vou fazer o nariz aqui com a tinta de tecido. Estou utilizando aqui o agulhão de boneca para fazer o contorno e depois é só preencher o meio. E vou fazer aqui também a marcação das patinhas, ó, com a tinta de tecido e um pincel chatinho. E vamos fazendo essa marcação que é bem simples, ó, é só fazer a parte de baixo. E a bochecha é igualzinha a bochecha que nós fizemos lá no nosso peixinho no início da aula. A bolinha rosa com o cabinho do pincel e o pontinho de luz aí com a tinta branca. E com o agulhão de boneca. Olha só como ela fica super bonitinha. Você pode pintar a parte de trás da patinha também, se você preferir. Agora, vamos fazer o sino. Vou começar colando esse detalhezinho da parte de cima, ó. É só aplicar um pouquinho de cola e posicionar, deixando a argolinha para fora. Vamos dublar as duas partes, sempre lembrando de aplicar a cola nas bordinhas, mas sempre cuidado também para não vazar. Junto as duas partes, tá bom? Vou colar a parte ali do detalhe, né, que é o badalo do sino, ali no meio, centralizado. E depois vamos seguir colando a parte de cima ali com a cola de silicone, colando tudo bem alinhadinho. Aqui vai sobrar uma pontinha na parte de trás, é só você vir e refilar ali com a tesoura para ficar tudo bem alinhadinho. Depois é só passar ali a chama do isqueiro em volta, tá? De toda a peça para dar o acabamento. E depois é só seguir colando detalhe branco. Aqui eu optei pela cola quente por ser uma peça muito pequenininha. Eu risquei com a caneta comum para não correr o risco de borrar aí com a cola de silicone, tá? Então, para fazer o detalhe do nosso sino, eu vou aplicar o relevo também. Só que eu só vou aplicar ali na parte de cima, ó, dessa partezinha que é o detalhe de cima, e na bolinha ali do badalo. Então, eu aplico e espalho um pouquinho com o dedo, que o efeito vai ficar bem bacana. Então, finalizamos essa peça. Vamos seguir aqui, então, fazendo a montagem do trigo, tá? Vamos começar unindo essas duas partes aqui, que é a parte da folha com a parte própria, né, do trigo. E depois ele vai ter um detalhezinho aqui na ponta, bem pequenininho. Eu tô colando com a cola quente também para agilizar aqui o meu processo, mas pode ser com a cola de silicone fria. Encaixe o detalhe bem ali na pontinha da folhinha e se sobrar algum excesso na parte de trás é só refilar com a tesoura. Aqui, por ser uma peça muito pequenininha, a gente vai fazer o processo de dublagem dessa forma. Aplica a cola ali em toda a parte que a gente montou, cola num pedacinho de feltro, pressiono para a cola aderir bastante aí no feltro e depois que a peça secar, a gente vai refilar esse excesso do feltro que ficou em toda a volta. E finalizo aqui com a chama do isqueiro também. Todas as peças vão ter essa finalização. E aqui pro detalhe, gente, do nosso trigo, ao invés de bordado, para agilizar, eu tô fazendo aqui também com relevo dourado,
tá? Que é um material muito prático aí de trabalhar, muito fácil. Vale a pena vocês terem aí no ateliê de vocês, tá bom? Então, aqui eu faço todo um lado, viro a peça e vou repetir do outro lado, ligando ali os pontos, tá? A gente vai fazer isso em todas as voltinhas aí do nosso trigo. E olhem só que efeito bonito, gente, que já fica muito legal. E aqui na parte de baixo eu vou fazer um detalhe como se fosse o cabinho ali de ligação entre o trigo e a folhinha, tá certo? Então, vai limpando aqui o biquinho, ó, do relevo para não borrar a sua peça, não sair excesso também de material. E ele vai ficar dessa forma, agora é só esperar secar. Para a uva, nós vamos trabalhar aqui basicamente com a tinta mesmo, para fazer o efeito das bolinhas da uva. Então, eu começo fazendo esse sombreado, ó, boleadozinho, um meio círculo, né? Ali nas bordinhas. Eu vou fazendo isso em toda a bordinha da uva. Então, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, só para vocês verem a dinâmica. Mas a gente vai fazer esse mesmo processo aí em toda a voltinha da nossa uva. Feito isso, agora a gente só vai preencher o meio, também fazendo aí meios círculos, tá? Encaixando. Tá bom? Então, é só seguir aqui fazendo todo o preenchimento dessa peça. Eu não deixei marcação lá no molde, porque, como vocês podem ver aí, é bem simples e é bem instintivo. Você vai fazendo os círculos ali, até preencher, porque aí o efeito vai ficar mais legal do que você seguir uma marcação certinha. Olha que bacana. Na folhinha também vamos fazer um detalhezinho. No cabinho, então, vamos fazer só um detalhe sombreado ali na lateral. E na folhinha, vamos fazer a parte da nervura da folhinha. Então, eu faço o risco ali central, seria a mesma forma que se a gente fosse fazer aqui o bordado, né? Aquele detalhe que a gente costuma fazer em folhinhas, ó. Então, eu boto bem pouquinha tinta ali na pontinha do pincel. E reparem que a tinta é só na pontinha, tá bom? E depois vamos fazendo aí as laterais, ó, da folhinha, tá certo? Então, eu tô fazendo aqui a mão livre, mas tem um risco lá no molde, caso vocês queiram seguir. E depois aqui de fazer todo esse detalhezinho do meio da folhinha, eu fiz o sombreado na lateral, tá bom? Mas reparem que eu não vou fazer todo o contorno dela, eu tô fazendo o sombreado ali, ó, só de um lado de cada parte. Com isso, o efeito vai ficar mais natural e fica bem bonito. Então, vou finalizar aqui o último lado e com a sujeirinha do que sobrou no pincel, que é bem pouquinha tinta, ó, eu fui esfumando na folhinha. Bem, daqui é só esperar a tinta secar um pouquinho para não transferir aí de uma peça para outra e vamos fazer a montagem. Vou começar colando o cabinho ali na parte de cima da uva, vamos juntar as duas partes do corpinho dela e vamos finalizar aqui colando a nossa folhinha, tá bom? Olhem só, gente, que charme que fica essa peça, super rápida de fazer, tá bom? Aqui eu só vou finalizar o acabamento aqui da folhinha, que ficou um pouquinho solta na parte de baixo, e depois aplica aqui a chama do isqueiro em volta para dar o acabamento. Para o ovinho, eu vou fazer a marcação aqui à mão livre, ele tem inspiração naqueles ovinhos pintados mesmo, tradicionais aí da Páscoa. Mas eu deixei o desenho que eu fiz lá no molde para vocês, caso vocês queiram seguir. Mas vejam que são desenhos bem simples e riscar a mão livre vai facilitar bastante aí o processo de vocês. E aqui para fazer esses detalhes, vocês podem fazer bordado, que aí vai tomar mais tempo, né? Ou fazer pintadinho, como eu tô fazendo aqui. Então, reparem que eu estou utilizando aqui o agulhão, você não precisa nem de pincel para fazer. O agulhão, por ser fininho, ele vai te dando um traço bem bacana aí para você fazer, tá bom? Então, aqui eu tô usando cores, né, para ficar bem colorido, bem divertido aí essa peça. E usando simplesmente o agulhão de boneca e a tinta de tecido, gente. É bem fácil de fazer, se vocês fizerem aí, vocês vão ver que é bem legal. Então, finalizei aqui a pintura, vou esperar secar, vou dublar essa peça, depois finalizar com a chama do isqueiro em volta. E vamos para a próxima peça, que é o nosso coelhinho. Então, aqui o bordado do rostinho, a gente vai seguir a mesma técnica que nós fizemos lá na nossa ovelhinha, só o que vai mudar aqui é que o nosso coelhinho tem esse bigodinho dele, tá? Que vocês vão fazer esse bordadinho aí bem simples, que eu vou mostrar ele completinho para vocês. E aqui eu estou usando a linha de costura comum dupla na agulha, tá bom? Então, vou fazer aqui o último bigodinho
e fazemos o arrematezinho ali na parte de trás, igual a gente já viu aí anteriormente, tá bom? Eu gosto sempre de fazer 2 pontinhos que eu acho que fica mais seguro. Então, aqui nós vamos seguir agora fazendo a colagem do detalhe da orelhinha, que é bem simples, tá? É só colar ali o detalhe. Vamos dublar o rostinho, colando uma parte sobre a outra. Sempre pressione, tá, gente, as 2 partes de feltro para dar bastante aderência aí na cola. Passo a chama do isqueiro em volta e aqui já vamos colar a orelhinha. Para esse processo já vou usar aqui a cola quente mesmo, que ela seca bem mais rápido. Colo um lado, colo o outro. E aqui, ó, eu vou fazer uma dobrinha na pontinha da orelha. Eu gosto sempre de fazer porque eu acho que fica bem bonitinho, tá bom? Agora vamos seguir aqui montando o corpinho. É só colar a barriguinha, depois colar as 2 partes do corpinho. E os bracinhos é só colar também, dublar aí as 2 partes do bracinho. Vamos seguir aqui agora fazendo a montagem do nosso coelhinho. Cola ali a cabeça no corpinho, sempre cuidado aí com a quantidade de cola. E vamos colar aqui o bracinho. Aqui eu colei ele juntinho ali do corpo, mas se você quiser mudar a posição, você pode mudar, tá bom? Aqui agora eu vou fazer o rostinho. O olhinho dele eu não fiz bordado, eu vou fazer aqui uma bolinha de tinta preta mesmo com o cabinho do pincel. Então, é só ir molhando o cabinho do pincel e ir marcando ali a bolinha até chegar ao tamanho aí desejado. E o restante a gente vai fazer igualzinho ao que a gente fez lá na nossa ovelhinha, tá? Eu vou colocar um pontinho de luz aqui nos olhinhos também, que eu gosto bastante, eu faço inclusive nas minhas peças maiores, ó. Olhem só que fofura! Vamos fazer agora o Ciro Pascal. Aqui, gente, eu já vou fazer uma primeira dublagem nele, porque como é feltro branco, vai ter bordado para não correr o risco da linha aparecer no feltro, a sombra dela, tá? Nessa primeira dublagem, só não apliquem a cola ali no meio da peça para a gente poder bordar. Então, aqui eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha. Eu vou fazer primeiro aqui a marcação da cruz. Aqui eu vou fazer ponto simples mesmo, tá? Um ponto na vertical e um ponto na horizontal ali. É bem simples de fazer, tá certo? Vai ter essa marcação lá no molde para vocês, podem ficar aí tranquilos, tá? Então, arremato ali na parte de trás. E para as letras também, que vai estar lá no molde para vocês, eu vou fazer o bordado aqui com a linha vermelha, também dupla na agulha. Só que aí eu já vou usar o ponto atrás. Eu vou mostrar para vocês aqui o bordado inteiro da letra A, para vocês verem aí como eu faço. Eu gosto de fazer assim, ó, bem em etapas mesmo, para ficar bem marcadinho e bem desenhado aí o contorno da letra, tá bom? Lembrando, gente, que todos os pontinhos que eu uso aqui nas aulas, eu já ensinei aqui no canal. A playlist com esses pontinhos ficam sempre na descrição dos vídeos que eu deixo aqui para vocês, e vocês podem acessar sempre que tiverem dúvida, tá certo? Vou aqui agora para o bordado da segunda letra, que fica ali na parte de baixo, também aqui com um pontinho atrás. Sempre façam ele aí com calma, de tamanho bem uniforme, principalmente quando vocês têm formas arredondadas, como essa letrinha aí de baixo, tá bom? Que aí o pontinho ele vai ficar bem bonito. Então, feita essa parte do bordado, eu vou fazer a dublagem agora da peça. Aqui você pode aplicar a cola nela toda, tá bom? E vamos ter a peça assim, ó. Vamos fazer agora a chama, vamos só dublar aqui essa primeira parte, que é a parte vermelha, e já podemos colar também essa parte laranja, que é menorzinha, em cima dela ali para poder ir secando, tá bom? Enquanto a cola seca, para a gente refilar aí essa parte, vamos colar o detalhe aqui da parte de cima da vela. Esse detalhe eu já vou colar aqui com a cola quente, mas se você quiser também pode, colocar a cola de silicone fria. A cola quente aqui é só para agilizar mesmo o meu processo. Então, colo a parte de cima e depois vem colando ali a parte do detalhe se ficar solto. Só tomem cuidado mesmo com o excesso da cola aqui, tá certo? Então, ali já deu tempo da minha cola secar. Vou refilar, passar ali a chama do isqueiro em volta e vamos colar a nossa chama na parte ali do nosso Ciro Pascal. É só aplicar a cola, pressionar ali uma parte contra a outra e esperar secar. E aqui eu vou fazer um detalhe dourado com relevo, que ele fica bem bonito. Vou fazer um dourado ali no meio da chama. Fica bem bonito esse detalhe ali, tá, gente? Dá um destaque ali para a peça. E vou fazer também ali, ó, uma marcação na parte de baixo também,
só para dar mais um charme na peça. Com isso, finalizamos, vamos deixar ela secar bem e vamos para a montagem agora do nosso Jesus, tá bom? Então, eu já marquei o rostinho, como já vimos aí nas aulas anteriores. Vou dublar aqui o rostinho, aplicando a cola somente na bordinha, para a gente poder fazer o bordado. E vamos fazer o bordado com um pontinho atrás, como já vimos aí anteriormente, tá bom? Depois, a gente vai seguir aqui, ó, dublando o corpinho. Vamos aplicar a cola em volta, colar as duas partes. Aqui o bracinho mesmo a gente recorta uma vez só no feltro e encaixamos esse recorte ali dentro da manguinha com a cola, tá bom? Então, cola a primeira parte ali, ó, bem coladinha, e depois colamos a parte de cima. Cuidado sempre com a quantidade de cola aí para não vazar, não borrar a sua peça, e vai ficar dessa forma ali o bracinho. Então, aqui a sobrancelha eu vou mostrar para vocês, só caso fique alguma dúvida, mas também já vimos esse processo antes. E depois é só arrematar a linha e cortar. Aqui, ó, vamos agora encaixar a túnica no corpinho. Comece aplicando a cola somente ali na gola, encaixa a primeira parte da túnica e depois vamos colar a parte de trás. Aí aqui sim você espalha a cola ali no corpinho, tome cuidado ali para você aplicar a cola nas bordinhas também, para que o acabamento ele fique bonito, tá bom? E vamos encaixar aqui a segunda parte. Encaixe e vai pressionando ali as laterais, ó, para que a cola ela faça a união dessas duas partes do feltro. E aqui você pode colocar uns grampinhos ali para ajudar na secagem da cola. Vamos colar agora a cabeça do nosso Jesus. Veja essa parte do queixo ali também tá bem coladinho, que é para ajudar a dar estabilidade na peça. Vamos colar agora a franjinha de baixo, ó, aplicando a cola ali em toda a bordinha de baixo. Centraliza para que ela fique bem certinho. Vamos colar também o cabelinho aqui agora da parte de trás. A princípio, a gente aplica a cola somente ali mesmo na cabeça, ó. E na parte de cima, o truque aqui vai ser fazer o acabamento com a cola quente, tá bom? Porque aí seu acabamento vai ficar bem bacana. Como essa peça proposta é não ter costura, a gente vai trabalhar com a cola quente aqui na parte de cima. Então, é só ir aplicando a cola com bastante cuidado ali e juntar as duas partes marrons. Reparem que eu vou apertando e vou dando uma puxadinha para cima, caso a cola vaze, ó, aí ela já vai estar seca, é só passar a tesoura ali e refilando, tá bom? E vamos finalizar aqui a colagem do cabelinho da parte de trás, que faz a união ali com o pescocinho, e aqui a gente já passa a chama do isqueiro em cima, ó, para alinhar e deixar esse acabamento bem bonito. Vamos seguir aqui colando a barba do nosso Jesus. Cola ali primeiro a parte central, depois as beirinhas, se você preferir, tá? Vamos colar também a franjinha. E depois não esqueça de fazer a colagem ali na lateral, tá? Caso precise, para o acabamento aí ficar bem bonito. Vamos colar aqui o bigodinho, que é uma parte bem pequenininha, então tome cuidado aí bastante com a cola, tá bom? E vamos seguir aqui agora, gente, ó, fazendo a aplicação na frente também na barba. Essas colagens aqui mais simples na frente é sempre para ajudar na estruturação da peça, tá bom? Como ela não tem enchimento, então a gente vai fazendo com a colagem. Aqui eu vou colar o bracinho do nosso Jesus voltadinho para cima e vamos colocar aqui a túnica. Essa primeira parte não gravou, gente, que a câmera desligou aqui, eu não vi. Mas é o mesmo processo de montagem que nós vimos lá na aula do Jesus modelo 1, tá bom? Então, eu só aparei ali a pontinha, que eu achei que ficou um pouco comprida, e vou seguir aqui fazendo o contorno, que é aquele contorno orgânico que eu gosto de falar para vocês nas aulas aí dos santinhos e das santinhas também. Então, a ideia é a gente fazendo a dobradura da forma mais natural possível e seguindo a dobradura natural quando a gente move ali o feltro, né? E aproveitar essas marcações. Quanto mais marcadinho, mais dobradinho, mais bonito fica o efeito dessa túnica, ele fica bem natural. Aqui o segredinho mesmo é fazer a dobradura e ir aplicando a cola em locais estratégicos e pressionando até ela secar totalmente. É isso que vai garantir um acabamento bem bonito aí para a peça de vocês. Olha só que gracinha que fica. E aqui eu vou seguir só fixando a parte de trás ali também, para que esse mantinho ele não saia da posição que eu coloquei ali, tá? Vamos colar agora aqui o cabelinho da parte de trás, ó, bem simples. O cabelo, barba, bigode, gente, é tudo recorte simples, tá? Não estão dublados.
Vamos fazer ali a fixação, ó, do cabelinho, da parte de trás também, para ajudar aí na segurança, né, na firmeza da nossa peça. Colei a pontinha ali do outro lado também, que aí vai ficar bem firme esse nosso Jesus. E vamos fazer aqui a bochecha, ó. Como é um espaço bem pequenininho, eu estou utilizando aqui o agulhão de boneca para fazer a bolinha rosa. E fiz 2 bolinhas bem pequenininhas ali de pontinho de luz. E aqui para as feridas, né, do nosso querido Jesus, eu tô fazendo a marcação com uma tinta mais puxando ali pro vermelho. Vamos marcar aqui os pezinhos e as mãozinhas e você pode fazer também na parte de trás se você quiser, tá bom? Para aumentar a durabilidade dessas peças e deixá-las bem durinhas, eu vou utilizar aqui a termolina. Porém, eu não vou diluir, tá bom? Como eu fiz aí na aula anterior, eu vou usar ela pura mesmo, isso mesmo, tá? Quando são peças assim muito pequenininhas, peças de tabuleiro de jogos, eu gosto de usar a termolina pura, porque além de aumentar a durabilidade, você vai deixar as peças aí bem durinhas. Quando vocês fizerem, vocês vão ver, tá? Então, aqui a gente vai aplicando em toda a pecinha, tá bom? Com as esponjinhas, tire sempre o excesso da termolina e cuidado quando você for aplicar nas partes que tem tinta, porque essa precisa estar bem seca para não borrar, tá bom? Se você aplicar a termolina com a tinta úmida, vai borrar a sua peça. E aqui nas partes que tem o relevo dourado, evite aplicar muito em cima do relevo, ou se pegar você já vai limpando, porque senão a termolina ela tira o brilho aí do seu relevo depois que secar, tá bom? Então a gente vai aplicando e depois de seca a termolina some e a peça, gente, ela fica super bacana, fica bem durinha. Agora, para o tabuleiro, que é uma parte maior, eu vou fazer um pré-tratamento do feltro, tá bom? E é uma peça que não vai ter enchimento, então dá para fazer esse pré-tratamento. Então, a mistura de cola PVA, álcool líquido, tá? O gel não serve. Pode ser qualquer álcool, desde que seja líquido, tá? E eu gosto de usar amaciante de roupa. Se você for usar e for concentrado, você reduz aí pela metade, tá bom? E se você não quiser colocar o amaciante também, não precisa. Essa foi uma receita que eu aprendi lá atrás. E dilui tudo isso na água. Para as medidas aqui do material, eu usei seringa e um copinho de medida. Você vai misturar tudo muito bem até não ficar nenhum gruminho de cola, tá bom? E se você for tratar mais de uma cor de feltro, comece sempre pelas cores mais claras. Então, aqui a gente vai encharcar o nosso feltro bastante e depois apertar para tirar o excesso da mistura. Nunca torça o seu feltro, tá? Você vai apertando desse jeito e depois você vai estender no seu varal. Com o tempo lá, depois que o seu feltro tiver um tempinho já no varal, esse líquido vai se concentrar na parte de baixo e aí pode pingar no seu chão. Então, você pode botar uma bacia na parte de baixo, tá? Você pode vir apertar mais um pouquinho essas pontas para ir tirando esse excesso. Com isso, umas partes vão ficar um pouquinho mais duras, que são as pontas, e o meio às vezes pode ficar um pouquinho mais maleável, mas a peça ela fica com um aspecto bem bacana. E depois de seca, a peça vai ficar dessa forma, bem amassadinha. Aqui, gente, meu borrifador sumiu, não sei onde tá, eu vou usar um copinho de água mesmo. Eu gosto de jogar um pouquinho de água no feltro ali e passar o ferro, ele ajuda, né, facilita nessa passagem do ferro. E sempre cuidado aí com o ferro para não derreter o seu feltro, tá? Aqui eu já tô bem acostumada a passar sem proteger, mas se você tiver ferro a vapor, é só usar o ferro com o vapor ligado, tá bom? Esse tratamento você pode fazer aí nas duas partes do tabuleiro, pode fazer nas abas de fechamento e também nas sombras aí das nossas peças, tá bom? Você não precisa fazer tratamento individual. Então, aqui agora vamos fazer nosso tabuleiro. A parte maior fica em pé e a parte menor é a parte que nós vamos dobrar aqui, ó, tá bom? Vamos encontrar o meio da nossa peça para delimitar a aplicação aí das nossas sombras, tá bom? Isso é para não correr o risco de, na hora de posicionar ali a sombra, a gente não posicionar no meio e na hora que dobrar o tabuleiro ficar amassando essa peça, tá bom? Na hora de posicionar essas peças, o cuidado que você vai ter que ter é de deixar uma borda para que a gente possa costurar essa peça e vai espalhando aqui conforme aí você achar mais bacana, né, a composição. Aqui eu já posicionei todas as peças, tá? Cuidado sempre com o resquício, gente, da caneta aí na peça. Retira bem o resquício de caneta para não borrar com a cola de silicone fria, porque a gente vai fazer a colagem com a cola. Então, a gente aplica, ó, em toda a bordinha. Reparem que a cola tá bem espalhada, não tem excesso, que é para não correr o risco de borrar aí a sua peça na hora que você aplicar no feltro, tá bom? Então, aplique a cola bem espalhadinha na peça.
Depois vá pressionando ali para ela dar bastante aderência no feltro e finalize a colagem aqui da outra parte, tá? A gente vai fazer esse processo aí em todas as sombras. Depois de bem coladinha, ela fica bem aderida ali no feltro, ó, e não vai soltar, tá bom? Aqui para as abas de fechamento, eu estou utilizando o velcro nessa medida que eu vou deixar aí para vocês na tela. Então, eu vou começar posicionando aqui uma das partes do velcro na parte de cima ali da aba. Vou aplicar um pouquinho de cola só para me ajudar aqui a posicionar. E em seguida, eu vou passar uma costurinha, tá bom? Eu vou fazer aqui um pontinho alinhavo, mas pode ser ponto palito, ponto atrás, o pontinho que você preferir. Eu só não gosto de colocar o velcro nessas peças somente com colagem, eu não acho seguro. Depois de costurar aí toda a volta, é só fazer uns 2 pontinhos de arremate na parte de trás para ficar bem seguro e cortar a linha, tá? E aqui, para não perder a outra parte do velcro, já deixa ali juntinho em cima do que a gente costurou. E depois é só juntar as duas abas, colar, passar um pouquinho de cola ali só para ajudar a segurar, né? A fixar as duas peças no lugar. Nós vamos trabalhar aqui com um pontinho caseado, tá bom? É só fazer em volta aí da peça, menos na parte de baixo, porque não tem necessidade. Então, aqui, ó, agora nós vamos dobrar a nossa peça ali ao meio, nosso tabuleiro. E vamos encaixar as nossas abas de fechamento. Aqui você pode marcar 1 centímetro, tá? Para encaixar para dentro ali da peça. Aqui eu vou aplicar um pouquinho de cola. Eu acabei aplicando, gente, só ali no meio, mas vocês apliquem ao longo aí de toda a bordinha da peça para facilitar. E vamos encaixar ali 1 centímetro para dentro da nossa peça. E depois você vai ajeitando aqui, vai deixando tudo muito bem alinhado, tá bom? Para ficar bem bacana aí o seu acabamento. E em seguida é só encaixar as outras duas abas. Então, a gente vai encaixar ali na parte central e na parte do outro lado. Então, eu vou fazer aqui a costura dessas abas no lugar antes de colocar o velcro do outro lado do tabuleiro, tá bom? Vou trabalhar aqui com ponto caseado. Quando chegar na parte da aba, vamos trabalhar aqui com ponto caseado de união entre partes. Eu me adaptei a fazer dessa forma que eu tô mostrando para vocês aí no vídeo, tá? Inclusive tem um vídeo mostrando esse pontinho mais em detalhes aqui no canal e vai estar na playlist que tá aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, fiz toda a costura dessa parte, agora vamos aplicar o velcro do outro lado aqui do tabuleiro, tá? Então, dobra a sua peça ao meio dessa forma, para poder encaixar tudo muito bem. Aplica um pouquinho de cola ali no velcro e dobra a aba para cima ali do tabuleiro, tá? Essa colagem ali vai ajudar a manter o seu velcro no lugar certinho. Vamos repetir o mesmo processinho com as outras abas. E depois é só passar a costura em volta como fizemos aí anteriormente, lembrando de pegar somente essa parte de cima ali do feltro, tá bom? Aqui eu já fiz a costura e ela vai ficar escondidinha ali na parte de baixo. Finalize fazendo ponto caseado em volta do restante do tabuleiro. Finalizamos essa parte e aqui, ó, na hora de fechar o tabuleiro, ele fica fechadinho dessa forma aqui, tá bom? Vamos seguir aqui agora. Lá no molde, no material, vai ter essas cartinhas prontas para vocês imprimirem. Na hora de imprimir, vocês imprimam ou em papel foto ou em um papel aí mais grossinho para ficar bem bacana. Aqui vamos fazer o coração. Eu vou usar aqui a técnica do papel seda, tá? Para deixar a letra bem uniforme. Então, aqui eu vou posicionar esse papel seda no meu coração aqui, utilizando uns alfinetinhos, para ele não sair do lugar. E eu vou fazer, gente, essa escrita à mão livre, tá? Mas vocês podem usar aí uma fonte de letra que vocês queiram. É só imprimir essa fonte, colocar o papel seda em cima e copiar com a caneta, caso você queira alguma fonte específica de letra, tá bom? Que também funciona. Então, aqui eu vou finalizar a escrita que eu quero, que é no caso Ele Vive, e vou fazer o bordado aqui com uma linha de meada que puxa para um tonzinho de dourado aqui, caramelo. Para o bordado das letras, eu vou trabalhar aqui com um pontinho atrás, que é o pontinho que a gente já usou bastante aí na aula. E lembrando que vocês podem sempre acessar aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse pontinho, tá bom? Ele fica dessa forma. E aqui nessa parte onde eu fiz esse ponto de interrogação mais gordinho, eu vou fazer o preenchimento com um ponto cheio, tá? Que é um pontinho bem bacana, também já ensinei esse pontinho aqui no canal. Ele nada mais é do que você fazer um pontinho do lado do outro, tá? Seguindo a forma aí desejada que você quer preencher.
até você preencher toda essa forma. Aqui eu estou utilizando a linha de meada dupla na agulha, tá? Caso vocês tenham aí alguma dúvida. Então, vou finalizar aqui o meu pontinho e vou arrematar ali na parte de trás, dando 1 ou 2 pontinhos de arremate. Eu gosto sempre de dar 2, na verdade, que fica mais seguro. E agora é só remover aqui o papel seda, tá bom? Nas partes menores ali você usa a agulha, ó, para te ajudar a tirar o papel aí do meio do bordado. É só fazer com calma que ele vai saindo todinho. Na parte do ponto cheio ali, é só você colocar a agulha no meio ali do seu bordado e ir puxando esse papelzinho que ele vai saindo, ó. Dessa forma que eu tô mostrando aí pra vocês, tá bom? Só ter um pouquinho de paciência que você vai conseguindo tirar todo esse papelzinho aí. Então, agora a gente vai fazer uma primeira dublagem, aplicando a cola em todo o coração, posicionando em um pedaço de feltro, aperta um pouquinho ali para a cola secar e refila. Depois de fazer isso, vamos fazer uma segunda colagem, agora aplicando a cola somente ali na borda do coração, deixando a parte de cima livre de cola. Posiciona ali novamente outro pedaço de feltro e vamos fazer o mesmo processo aqui de refilar novamente. Passo a chama do isqueiro em volta e o nosso coração estará pronto, e ele também vai servir como bolsinha para guardar as cartas. Para o tratamento desse coração, vamos utilizar aqui também a termolina pura, como fizemos lá nas outras peças, tá bom? É só aplicar aí e deixar a termolina secar bem. Então, na hora de acondicionar as peças dentro do tabuleiro, você vai fazer dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês, ó, todas do mesmo lado do tabuleiro. E aqui para a criança brincar, é só tirar as peças dentro do tabuleiro, deixar todas espalhadinhas ali no cantinho, coloca o coração no centro e coloca as cartinhas viradas ali em cima do Ele Vive. E depois é só ir tirando a cartinha de cima ali do bolinho, lendo ali a história do símbolo, tá bom? Aí a criança vai procurar lá naquele bolinho onde é que tá o símbolo referente ali à carta e vai encaixar esse símbolo na sombra correspondente, assim até chegar ao final do jogo, que vai aparecer a frase do Ele Vive e finaliza com o nosso Jesus. É isso, essa é uma forma bem lúdica aí de contar um pouquinho sobre o simbolismo da Páscoa para as crianças. E na hora de guardar, você vai condicionar as cartinhas ali no coração, vai espalhar bem as pecinhas em uma das laterais do tabuleiro e fazer o fechamento ali com as abinhas para ficar tudo bem seguro aí dentro do estojo, tá bom? Então, concluímos aí a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Concluímos a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado também do curso como um todo. E se você ainda não conhece, te convido a conhecer as minhas redes sociais, por lá eu sempre aviso quando vamos ter novidades aqui no canal. Muito obrigada pela sua presença e eu espero vocês aí nas próximas aulas. Tchau, tchau!